Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Werley Crei, estou pastor na Assembleia de Deus do Bom Jardim, aqui em Ipatinga. E hoje eu tenho um prazer de estar com vocês em mais uma oportunidade para estudarmos a palavra de Deus através da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa Escola Bíblica Dominical, nesse segundo trimestre de 2025, está abordando sobre o seguinte assunto: e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Diante disso, hoje nós temos a lição de número 6, 11 de maio, que vai ser estudada com o tema O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Esse trabalho é feito através do Departamento de Educação da nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério de Coronel Fabriciano e Ipatinga. O texto áureo da nossa lição já está, então, aí na nossa tela, e eu quero ler com você neste momento, para assim ganharmos tempo com uma explanação da lição bíblica nesse momento. O texto áureo diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João, capítulo de número 10, versículo de número 14. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo de número 10, versículo 1 ao versículo de número 16. Essa leitura bíblica em classe, ela vai trazer realmente algo muito importante dentro do contexto que nós iremos estudar neste momento. Que você, aluno da Escola Bíblica Dominical, professor da Escola Bíblica, possa, neste momento, estar atento à explicação da lição que será estudada neste próximo domingo e que você seja um canal de bênção para a vida de todos os nossos irmãos. Muito bem, já que nós iremos falar sobre esse tema, o bom pastor e as suas ovelhas, nós temos um objetivo a ser alcançado dentro dessa proposta. Em primeiro momento, o objetivo da nossa lição é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Esta análise é mais que necessária para que assim a gente consiga colocar em evidência a pessoa de Cristo, demonstrando assim, sendo ele um único acesso, um único caminho para estabelecer a comunhão entre o pecador e Deus. Em segundo lugar, com o objetivo da nossa lição, vamos aprender a esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. Quem está inserido neste aprisco? O que é esse aprisco? Esse local onde transmite a ideia de segurança, de assistência, também transmite a ideia de pertencimento ao corpo de Cristo. E se nós estivermos centrados, localizados neste aprisco, nós faremos parte também do corpo de Cristo. Em terceiro lugar, queremos diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Existe, à luz do texto que nós iremos estudar, justamente essa comparação e esta diferença entre o bom pastor e o mercenário. Prosseguindo em nossa lição, eu quero, neste momento já, apresentar a vocês mais o esboço da nossa lição. Quais são os pontos principais da nossa lição? Em primeiro momento, a nossa introdução. Então, apresente essa introdução com muita segurança à sua classe, aos seus alunos, e eles serão já firmados na ideia do professor, na segurança transmitida pelo professor. Em primeiro ponto, nós iremos estudar sobre Jesus, a porta das ovelhas. Este primeiro ponto vai estar dividido em subpontos que nós iremos estudar. Assim também, o segundo ponto com um assunto sobre o aprisco das ovelhas. Vamos aprender o que era este lugar, essa localidade, e qual o significado disso também para a nossa vida. Em terceiro lugar, faremos a distinção entre o bom pastor e o mercenário. E assim chegaremos também
a nossa conclusão. A nossa introdução diz o seguinte: estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Essa introdução que você ainda tem em sua tela é de suma importância. Como já disse, faça com muita segurança, porque é justamente aqui, com base no capítulo 10 do Evangelho de João, que nós queremos destacar a figura de Jesus como bom pastor, aquele que traz a proteção, aquele que dispensa sobre as suas ovelhas o cuidado necessário. E assim sendo, o Senhor, descrito como a porta das ovelhas, está intimamente relacionado ou há uma conexão com esta imagem do aprisco das ovelhas. E assim nós queremos então colocar a pessoa de Cristo Jesus em evidência, mas mostrar também que existe a figura do mercenário. E esse mercenário, ele precisa ser retirado desse contexto aonde ele tenta de todas as maneiras usurpar ou deixar em descuido o aprisco das ovelhas. Mas Jesus, como bom pastor, ele não representa simplesmente no sentido da ideia de um pastor que cuida de uma ovelha, mas também ele é o bom pastor, o verdadeiro pastor de nossas almas. E a esse Cristo, a esse Senhor, nós queremos tributar louvores e essa compreensão necessária do seu cuidado para com as nossas vidas, com a nossa alma, nos faz descansar e descansar bem na sua presença, certo dos seus cuidados. Muito bem. Seguindo então, nós temos já o primeiro ponto da nossa lição, e o primeiro ponto aborda sobre Jesus, a porta das ovelhas. Aqui vamos observar em primeiro momento o contexto de Jesus sendo a porta das ovelhas. Este capítulo é antecedido pelo capítulo de número 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 40, versículo 41. Mas é interessante que você faça a leitura também de todo o capítulo para você ter uma noção e uma compreensão geral do texto. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque eles sabiam que o seu testemunho incomodariam. Ouçam bem, quando falamos então deste capítulo de número 9, ali nós temos agora algo muito interessante, porque o que acontece no capítulo de número 10 é justamente esse relato em que o Senhor vai interromper o diálogo que estava acontecendo ali. A pergunta do início do capítulo era: quem é que pecou para que esse nascesse cego? Daí então veio a palavra que era para que a glória do Senhor se manifestasse. Mas depois de Jesus curar este homem, ele receber a sua visão, porque era cego de nascença, a Bíblia fala que os fariseus então começaram a questionar os seus pais, e os pais então jogaram a responsabilidade para o filho. Pergunte ele já pode, é dono das suas próprias palavras, ele vai dar a resposta necessária. E este homem que recebe a cura, que recebe o milagre do Senhor, embora os fariseus questionavam a respeito do acontecimento, de quem havia feito a cura, e colocava algumas dúvidas a respeito daquele que operara este milagre, este homem que recebera a cura, ele diz com todas as suas palavras que fora o Senhor Jesus que o curara. Quando olhamos para esse texto, é importante, isso mexe na vida dos fariseus, porque todas as vezes que nós olhamos na Bíblia Sagrada, existe um embate constante dos fariseus. Havia dois grupos em evidências nesse tempo.
Um grupo era chamado dos fariseus, o outro grupo eram os saduceus. Um grupo mais religioso, um grupo mais político. Esse grupo mais político, os fariseus, a exemplo, eles estavam sempre em embate com o Senhor. E aí, esse moço, com toda a segurança, ele testemunha com firmeza que Jesus havia operado esse milagre e ele é expulso da sinagoga daquela cidade porque o seu testemunho incomodava aquelas pessoas. É interessante que você leia todo esse capítulo e que você traga essa abordagem aos seus alunos, à sua classe da escola bíblica dominical, para que eles tenham uma compreensão no geral desse milagre, onde foi o pontapé inicial de uma certa discussão que aconteceu, e no capítulo de número 10, o nosso Cristo, ele vai interromper esse diálogo após justamente a cura daquele cego, e ali ele vai estabelecer agora um ensinamento muito profundo, apresentando sobre a porta das ovelhas. Vamos então dar prosseguimento. Ainda no contexto, nós temos Jesus, ele utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Quando eu olho para esse texto, é interessante a gente notar que Jesus ele não perdia oportunidade para confrontar os fariseus na sua pura religiosidade. Isso desde o Antigo Testamento já havia sido repreendido por profetas, o Senhor havia repreendido os religiosos do seu tempo também, porque Deus, ele quer algo que seja verdadeiro. E os fariseus, os religiosos daquele tempo, eles estavam presos, eles estavam amarrados à sua religiosidade, e Jesus vai falar sobre esta parábola do pastor e também das ovelhas, caracterizando esses religiosos como falsos pastores. Ou seja, esse relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores apresentados na profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 e versículo 2. Versículo 10. Eu sugiro que você faça também essa leitura com os seus alunos. Isso vai abrir a visão deles para essa compreensão, por quais motivos o Senhor usaria esse profeta, esta profecia, para trazer uma censura, uma crítica ferrenha contra esses falsos pastores, que, como sendo pastores de Israel, não exercia o papel correto. Diante disso, então, o Senhor vai trazer uma crítica muito forte através de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao versículo de número 10. Estava sendo reproduzido agora. Muito tempo depois, lá estavam os fariseus, lá estavam os religiosos de Israel, tentando apresentar-se como pastores, porém, sim, pastores, mas não eram verdadeiros, eram realmente considerados ou comparados a mercenários. Quando olhamos ainda, prosseguindo a nossa abordagem dentro dessa lição, nós temos agora Jesus como a porta das ovelhas. Ele apresenta-se neste momento dentro desta parábola. Nós vamos encontrar dois pontos essenciais. Primeiro, observem, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Então, Jesus sendo a porta das ovelhas. É interessante que ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Então, existe uma comparação dele entrando justamente num aprisco, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e agora ele mesmo diz ser a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 13, você vai encontrar justamente esta visão em que o Cristo está dizendo. Isso é maravilhoso, porque ele está dando desde já um direcionamento a esse respeito para o aprisco, para entrar nesse aprisco, onde encontra-se essas ovelhas que fazem parte deste reino, do corpo da igreja de Cristo, é somente através de Jesus como a porta das ovelhas. E ele entra por essa porta, ele
tem a liberdade de entrar na porta desse aprisco. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta. É isso que eu estou dizendo, João capítulo 10 e versículo de número 7. Ele entra pela porta, mas ele se refere também sendo a porta das ovelhas. Que coisa maravilhosa. Então, João, capítulo de número 10, sugere que aquele que passa pela porta do aprisco, ele é um verdadeiro pastor, enquanto que quem utiliza outros caminhos é associado a ladrão e salteadores. Então, Jesus é a porta. Jesus é o caminho necessário para que eu e você, todos nós, passemos por ele. Dá para você lembrar, por exemplo, do Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus disse aos seus discípulos para que eles não ficassem turbados. E ele libera uma palavra de esperança ao coração dos discípulos, falando de um lugar que ele iria preparar. E quando ele voltasse, levaria os seus discípulos para estar com ele. E uma pergunta foi feita: nós não sabemos para onde vais, e nós também não conhecemos o caminho. Então Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Isso é maravilhoso. Enquanto os salteadores, enquanto os ladrões estão tentando passar por outros caminhos para prejudicar o rebanho do Senhor, aí nós temos então a evidência do verdadeiro pastor passando justamente e sendo a porta necessária desse aprisco que é o verdadeiro pastor. Não dá de maneira nenhuma. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. O mercenário está gritando ao redor do aprisco. O mercenário está clamando ao redor do aprisco constantemente. Ele quer, de uma ou de outra maneira, dispersar essas ovelhas, atrapalhar essas ovelhas. Só que quando o pastor tem esse convívio com o rebanho, tem esse convívio no aprisco, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não irão dar atenção à voz dos mercenários. Nesse tempo que nós vivemos, é algo muito importante para falar. E aí apresentamos Jesus dentro desse contexto como sumo pastor, mas é interessante que você analise também que quantas pessoas passaram a dar atenção mais aos mercenários do que a um pastor, do que ao líder realmente que é temente a Deus, que é responsável pela palavra do Senhor. Lembre-se de uma coisa: o grito dos mercenários, o chamado dos mercenários, a voz dos mercenários ainda continua em evidência, mas a ovelha verdadeira, que faz parte desse aprisco, onde o nosso Cristo é a porta, onde ele entra pela porta como sendo o verdadeiro, é a voz que deve ser ouvida por todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Olhe bem, queridos, prosseguindo aqui, nós temos Jesus ainda como a porta das ovelhas, e Jesus afirmou: eu sou a porta. E ele também diz: eu sou o bom pastor. Que coisa maravilhosa. Essas declarações são direcionadas a quem? Aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, conforme João capítulo 10, versículo 11 e versículo 14. Pois não cuidavam, não protegiam, não orientavam o povo de Deus. Esses falsos pastores estavam presos na sua religiosidade. E não havia aquele apego, aquela intenção de cuidado. Observe que eles estão inquietos porque Jesus havia curado um moço de nascença, um cego de nascença. Só que ali, diante de tudo isso, ao invés de estarem felizes com a família, com um milagre que havia se manifestado, eles estavam questionando que Jesus havia curado em um sábado, e sendo assim, ele não seria de Deus. Mas aquele homem dizia: não, uma coisa estou certa, eu era cego e agora estou vendo. Que Deus continue fazendo isso e derramando essas convicções no nosso coração,
porque diante de falsos pastores que tentam pastorear o povo, mas sem cuidado, sem proteção e sem orientação. Quando eu olho para esse texto, é muito evidente para todos nós, meus irmãos, há nesses tempos em que vivemos a existência de muitos homens que não querem transmitir o cuidado, que não querem proteger, que não querem orientar o povo. E esses homens, ainda nesse tempo moderno, nos nossos dias, eles estão sendo inseridos nessas mesmas fileiras daqueles fariseus daquele tempo, que tinham uma observação, que tinham um objetivo, era simplesmente cultivar a sua religiosidade, sem apego à paixão e à misericórdia. E foi isso que Jesus uma vez ensinou. Alguns davam o dízimo até das hortaliças, mas Jesus não disse que não era importante essas coisas. Mas ele falou que a misericórdia deveria também estar em evidência. Então, é isso que nós precisamos entender. A existência de falsos pastores que só querem tirar a lã das ovelhas nos nossos dias, que não traz cuidado pastoral, que não protegem de forma pastoral, que não tem prazer em transmitir orientação ao rebanho, ao povo de Deus. E é por isso que muitas ovelhas estão batendo cabeça de um lado para o outro, porque falta, talvez, um líder que tenha a coragem, a responsabilidade de zelar, de cuidar da melhor forma possível do rebanho que foi colocado às suas mãos para pastorear. Mas Jesus não. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor. E quando eu olho para isso, o subponto de número 3 vai a falar que é sobre a mensagem da porta. O significado contido na frase, eu sou a porta, é bastante claro. Qual é o significado então, pastor? Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. É isto. Então, qual o significado, o sentido desta porta? Qual a mensagem da porta? Jesus é o único em que nós precisamos passar por ele e, através da fé em Jesus Cristo, entrar no reino de Deus. Que você, meu amigo, meu irmão, que você possa transmitir isso, porque a escola bíblica dominical também, ela tem um cunho também evangelístico. Eu me lembro, por exemplo, que quando realizávamos a escola bíblica dominical, um dos objetivos da escola era justamente transmitir a ideia do verdadeiro Cristo e que somente Ele pode transmitir a salvação. E quantas pessoas faziam parte da escola dominical e depois de algum período participando da escola dominical, eles confessavam Cristo como Salvador. Jesus é a porta. Eu sou a porta, disse ele. Existe apenas um caminho que é exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. A obediência é necessária. Nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Você, nós, todos nós precisamos estar centrados nesta porta e justamente viver conforme os ensinamentos dele e obedecê-lo de maneira plena. Esse mês, ou vai ser mais de um mês, estamos ministrando em nossa igreja uma série de ensinamentos sobre as bem-aventuranças. Nós estamos ensinando sobre as bem-aventuranças. No Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, Jesus transmitiu ensinamentos profundos para que conseguisse trazer esse amadurecimento aos seus discípulos, para que eles prosseguissem anunciando o reino de Deus e levando a sua palavra e os seus ensinamentos. E é justamente isso que nós precisamos. Um bom pastor, ele vai ainda ensinar à igreja a palavra do Senhor, a palavra desse eu sou a porta. E essas pessoas, vivendo em obediência,
aos ensinamentos de Cristo de forma plena, aí sim ele vai conseguir experimentar algo essencial, que é justamente a relação eterna com Ele, eterna com Deus. Que Deus faça isso em nossa vida, que Deus faça isso em nós, como ovelhas desse aprisco. Amém? Vamos lá, o segundo ponto da nossa lição fala sobre o aprisco das ovelhas. Parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Meus irmãos, a questão da parábola, ela foi muito usada por Jesus. Jesus falou sobre o céu através de parábolas, Jesus falou sobre o inferno através de parábolas, Jesus ensinou sobre os anjos através de parábola, Jesus ensinou também sobre a mordomia doméstica a respeito da parábola, Jesus ensinou sobre diversos temas usando parábolas. Ele utilizava dessas parábolas fazendo uma alegoria. Nessa narrativa, ele pegava algo e começava a fazer uma comparação. Porque esse é o sentido da parábola, não é? É colocar ao lado, é fazer uma comparação. Então, desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para mostrar ou ilustrar os ensinamentos de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Então, Jesus ensina aos seus ouvintes por meio de parábolas, e aqui nós temos mais uma comparação, uma ilustração, usando o pastor e também as ovelhas, para trazer esse ensinamento a respeito do pastoreio dessas ovelhas no aprisco. Ainda podemos prosseguir e nós vamos observar o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer, conforme João capítulo 10, versículo 1. Eu coloquei uma imagem aí do aprisco, né? Existe essa imagem que eu encontrei para exemplificar. Observe que era uma construção de pedras rústicas, né? Nos mais antigos apriscos, e havia uma porta, aonde ali ficava alguém para guarnecer, para proteger a entrada daquela porta. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver outros modelos de apriscos, né, que mais rústicos, que existiam naquele tempo também, para você ter uma noção. Hoje nós temos apriscos mais modernos, né? Mas é justamente nesse estilo que Jesus está falando, não é? De algo que havia uma única entrada, uma única porta, e é isso que é o aprisco. Um aprisco onde há diversas portas. E aí a gente pode pensar que talvez dentro da filosofia dos pastores da era pós-moderna, eles podem desejar um aprisco com diversas portas, não é? Com diversas passagens, para facilitar, para talvez tentar encher, ter uma aglomeração maior, mas não. O aprisco ainda precisa consistir de uma única porta, que é Jesus. E é preciso que isso aconteça. As ovelhas entrariam ao entardecer, e a partir do entardecer, o cuidado do Senhor, o cuidado com as ovelhas aconteceriam dentro desse aprisco. Ainda para falar sobre isso, o aprisco das ovelhas, essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou o pastor que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção dela. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Observe que existe uma palavrinha ali, fala sobre o porteiro.
Então, havia aquele que às vezes ficava na porta, o pastor, né, precisava talvez se retirar, ter um momento daquele do seu descanso, e havia esse cuidado. Então, o porteiro estava ali, e esse porteiro, quando o pastor chegava, não tinha como segurar ou como impedir. Este pastor chegava e tinha acesso, passava por aquela porta, entrava naquele abrigo mais uma vez para sustentar e assegurar a proteção àquelas ovelhas. Assim, o povo naquele tempo, os religiosos naquele tempo, os líderes religiosos judeus, eles não conseguiram transmitir ao longo das gerações, né, essa atividade pastoril, real, verdadeira, sem essa tonalidade religiosa, né, que eles davam ênfase a muitas coisas, mas esqueciam do essencial. Atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da igreja com Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor, como disse o apóstolo Pedro no capítulo 5, versículo de número 4. É justamente isso, o aprisco das ovelhas está relacionado a um vínculo com a igreja de Cristo, com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo pastor. A igreja, ela pode se representar nesse tempo como esse aprisco, onde nós estamos anunciando, levando o evangelho, pregando a palavra e convidando e trazendo ovelhas através do verdadeiro evangelho para que façam parte desse aprisco e tenham o pastoreio perfeito e gentil, amoroso do nosso sumo pastor. Ainda falando sobre isso, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. O pastor de ovelhas, o pastor ele deveria ter essa coragem. Se preciso fosse se sacrificar para proteger o rebanho, assim ele faria. Então não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e a proteção do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Deus seja louvado. O compromisso desse bom pastor com o seu rebanho, meus irmãos, ficou muito evidente através da sua obra realizada no Calvário, conforme João 19:30. Assim, as afirmações, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo, como Colossenses 1:24 diz. Que coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor. Através da obra realizada no Calvário, Jesus fez isso por nós. Estávamos condenados, estávamos perdidos, mas através do sacrifício do Senhor, nós fomos então inseridos a este aprisco maravilhoso. Como corpo de Cristo, estamos fazendo parte agora. Eu gosto disso porque Colossenses, ele nos transmite essa ideia maravilhosa a respeito de fazer parte do corpo de Cristo. Que você se mantenha firme na presença do Senhor. Que você valorize, sim, essa posição que foi alcançada através de Jesus Cristo na cruz, no Calvário, através do seu sacrifício. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Fomos resgatados pelo precioso sangue do Senhor e não tem mercenário que tenha o direito de colocar as mãos sobre essas ovelhas, porque estamos protegidos através da sua palavra, do seu sacrifício, inseridos neste aprisco. Vamos então aí dar prosseguimento ao nosso estudo e nós temos agora já o terceiro ponto, falando sobre a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Primeiro, o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. A missão do pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, o celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo, conforme João 20, versículo 31 e Romanos 8, 29, texto que vocês podem e precisam ler junto à sua classe.
É isso. Um bom pastor, ele faz essa diferença. Ele não é como um ladrão que vem para roubar, que vem para destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva da eternidade, mas também nessa dimensão virtuosa de vida de santidade, enquanto forma de viver no mundo. Estudamos agora na terça-feira falando sobre a questão bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E essa mansidão, essa aceitação da soberania, do trabalhar de Deus, da ação de Deus na nossa vida. Quando somos ovelhas, fazemos parte desse aprisco, isso nos leva a viver uma vida voltada de uma forma que o mundo, ao olhar para essa ovelha, para este aprisco, enxergue que existe um trabalhar do bom pastor, nosso Senhor, e é isso que ele faz. O nosso Senhor, indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Por mais que haja homens que sejam dedicados, habilidosos com a palavra, que amem a vida da igreja, mas não dá para comparar como o nosso Senhor. Ele é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Eu exerço o ministério pastoral já ao final deste ano, dia 20 de dezembro, eu vou completar 27 anos de ministério pastoral de tempo integral. Eu sei o que é cuidar de uma ovelha, o que é correr em busca de uma ovelha perdida, o que é perder talvez noites de sono, e aí por causa de uma ovelha. Mas imagine, Jesus, se eu como pastor, com as minhas fragilidades, com os meus defeitos, eu faço isso, imagine Jesus, o que ele é capaz de fazer pela sua ovelha. E não precisamos te pedir uma prova, me prove o seu amor. Não, isso já foi provado no Calvário, ele morreu por todos nós, ele é o melhor dos pastores. Agora, quando eu falo ele é o melhor dos pastores, não há nenhum incentivo aqui a rejeitar o pastoreio do líder que está na sua congregação ou nessa igreja que você faz parte. Não, você deve respeitar a liderança, entender que ele é um pastor ali, mas acima de todos, é claro que existe o sumo pastor, mas é preciso que você seja obediente a este homem que está à frente desse rebanho que você faz parte. E no rebanho universal, em que Cristo é o sumo pastor, todos nós devemos estar unidos em Cristo Jesus. Olhe bem, ainda falando sobre isso, nós temos o subponto 2, falando sobre o mercenário. Primeiro, o bom pastor. Segundo, o mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir de diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado pelas ovelhas, de maneira nenhuma. Quando a pressão vem, o mercenário corre, o mercenário foge, o mercenário tem segundas intenções com o rebanho, o mercenário quer espalhar o rebanho, o mercenário quer roubar o rebanho. Não, e não é isso que o bom pastor faz e que o líder temente a Deus deve fazer. Enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que entra pelo caminho. É isso que acontece. Quantas pessoas que se auto-intitulam mestres, pastores, líderes, que ao invés de estarem contribuindo com o crescimento do reino, estão escandalizando, estão espalhando, estão destruindo. E é preciso que isso chame a atenção. É a representação do mercenário, ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Olhe bem, hoje nós temos um recurso que é muito importante, que é o que eu estou usando aqui para falar com vocês através das redes sociais que nós possuímos. Através desse recurso, nós podemos propagar o reino de Deus, podemos anunciar a obra do Senhor com muita evidência. Mas, infelizmente, alguns falsos mestres, alguns mestres fraudulentos, alguns líderes falsos estão semeando contenda, divisões no meio do povo de Deus.
Homens que a gente tem observado e que tem causado escândalo a ponto que hoje nós temos muitas pessoas na rede social, como youtuber, que estão ganhando a vida em espalhar acontecimentos no meio evangélico, no meio cristão. É tempo de refletirmos, é tempo de parar um pouquinho e analisar. Esses mercenários ainda têm o seu público, esses mercenários ainda conseguem enganar. Tome cuidado, meu irmão, porque existem muitas pessoas que talvez de anos assentados em um banco de uma igreja, ouvindo o seu pastor, que ora por ele, que visita a sua família, que cuida dele, talvez por alguns minutos, por algumas poucas horas, de um vídeo que ele assistiu na internet, de um vídeo que ele viu de um determinado líder, ele joga tudo que ele aprendeu há anos e anos com o zelo do pastor daquela igreja, ele joga tudo por terra. Cuidado, são divisores. Cuidado, são mestres fraudulentos. E um conselho que eu deixo aqui, para esse tempo para a igreja, está justamente em Atos capítulo de número 2, quando eles recebem o Espírito Santo, e logo aí no capítulo 2 vai dizer o texto sagrado que a igreja primitiva, ela perseverava em algumas coisas, mas algo muito essencial, ela perseverava justamente na palavra, ela perseverava no conhecimento, ela perseverava naquilo que os apóstolos haviam ensinado. Então não fuja disso. Quando as heresias, os falsos líderes, os mestres fraudulentos se multiplicarem, permaneçam na palavra do Senhor e sejam tementes ao Senhor. Ponto de ainda prosseguindo, nós temos aqui o ponto 3, lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos aproximam do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir, abdica de suas responsabilidades, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa, conforme João 10, 12. É isso que acontece. O mercenário não está atrelado ao valor do rebanho. Talvez ele quer o valor que o rebanho tem, o valor que o rebanho pode dar. Mas quando vem um perigo, quando vem as dificuldades, quando vem enfrentamento, quando o rugir dos lobos, o uivo dos lobos começam a acontecer junto ao rebanho, ele corre. Ele foge das suas responsabilidades. E aqui eu chamo a atenção para todos nós, como pastores, como líderes. Não vamos fugir diante das dificuldades. Vale a pena ainda cuidar daquela ovelha. Mas a ovelha que tem trago isso ou aquilo, mas são pessoas que talvez tragam algumas dificuldades, problemas. Irmãos, vale a pena cuidar. São pessoas de alto valor, que foram resgatadas também por Cristo Jesus. É claro que no rebanho, algumas ovelhas exigiam algum cuidado muito maior. Tem ovelhas que você vai e coloca no caminho, ela vai direto para a porta e ela entra, e o pastor está chamando e ela entra pela porta. Algumas ovelhas talvez são diferentes, precisam já usar o cajado, com aquela borda na ponta, onde pegava a ovelha, trazia novamente para o caminho, mas também era ovelha. E aí, existem outros relatos do cuidado da ovelha, que em alguns casos o pastor tinha que pegar no colo e trazer para o rebanho, mas outros relatos também, que havia até de alguns casos que era preciso quebrar a perna da ovelha, e ali depois com certo cuidado, haveria então uma restauração. Então o que eu estou dizendo aqui, é lógico que existem lobos vorazes por aí, existem mercenários terríveis, mas o bom pastor está ali. Existia, por exemplo, quando uma ovelha no aprisco, existia algo que era chamado de mosca de cabeça. Aquilo vinha sobre a ovelha e ela começava então a incomodar as ovelhas. E as ovelhas ali sendo incomodadas por aquela mosca de cabeça,
haviam algumas situações que elas conseguiam botar nos ouvidos, né, pôr os seus ovos no ouvido da ovelha, e aí produzia alguns vermes. E aí o pastor, sabendo disso, via a ovelha inquieta. Alguns casos levava a ovelha a ficar pulando, debatendo com a cabeça, e alguns casos de tamanho incômodo, ela batia a cabeça, talvez na pedra, e levava até mesmo à morte de algumas ovelhas. Então o pastor, quando via isso, pegava a ovelha, colocava no seu colo, pegava o óleo e começava a passar sobre a cabeça da ovelha, nas suas narinas, nos seus ouvidos, nas suas orelhas, e começava então a massagear a ovelha com óleo, e aí as moscas de cabeça abandonavam aquela ovelha e a ovelha era restaurada. Que assim seja o cuidado na vida de um pastor. Mas lembre-se, o bom pastor tem o seu cuidado perfeito. Os lobos vorazes querem simplesmente destruir as ovelhas, e aonde tem um mercenário, ele vai correr quando quando o lobo começar a dar sinal de sua aproximação. Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Cuidado com isso. Existem hoje ensinamentos para todos os gostos. São muitos dessas pessoas, são lobos vorazes. Tome cuidado, não coma tudo que coloque à sua frente. Não se alimente de tudo que eles estão dando hoje em dia através das redes sociais. Faça uma análise, esteja mais bereano. Olhe que realmente isso é bíblico, realmente está na palavra do Senhor, e se você assim fizer, esses lobos vorazes não irão conseguir êxito contra a sua vida, contra esta igreja. E é por isso que eu sempre falo, é preciso que haja nas igrejas homens que tenham responsabilidade com a palavra, que sejam apegados ao ensinamento bíblico, que ainda se fadiguem à busca de um bom ensino para a igreja, porque vale a pena, meus irmãos, e é necessário isso. E assim sendo, entendemos que diante de tudo isso, é preciso que você ainda faça mais, e observe o que nós temos agora, para já caminharmos para o fechamento da nossa lição. Aí, temos agora os lobos vorazes versus o bom pastor. Eles têm intenção destrutivas. Os lobos vorazes geram divisão no rebanho. Os lobos vorazes, eles dispersam as ovelhas. Tudo isso eles fazem. Cuidado que às vezes nós estamos tendo a atitude de lobos vorazes. Cuidado com isso. Não permita que esse sentimento, que essas atitudes permaneçam. E se você faz parte de algum lugar onde esses lobos vorazes estão dominando, é preciso que você procure o verdadeiro aprisco e assim viver a vida para com Deus. Por esta razão, o nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Que assim sendo, caminhando agora para a nossa conclusão, o Senhor afirmou que suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Que coisa maravilhosa! Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Que Deus abençoe você. Que você tenha os ouvidos sensíveis a ouvir a voz do bom pastor. Você conhecerá esse pastor. Você vai entender esse pastor. E conhecendo, ele vai estar sempre aos teus ouvidos dizendo: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu quero orar por você neste momento. Que você tenha uma ótima aula no próximo domingo e que as pessoas sejam edificadas através da palavra. Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar neste momento com cada um desses irmãos. Que eles sejam instrumentos, Senhor, neste próximo domingo, ao ministrar essa aula. Que a mão do Senhor, que a palavra do Senhor possa entrar no coração de cada um deles. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe
sua família.